tá? Estudamos sobre o sistema reprodutor feminino, estudamos sobre o reprodutor masculino, vocês vão estudar sobre o sistema renal e depois vai ser o gástrico, tá bom? E aí, então, vou dar para vocês sobre os fármacos, a farmacologia dos fármacos que alteram a secreção gástrica, tá? A gente vai fazer uma recapitulação, né, das principais doenças, principais fatores, né, que afetam o estômago. Vou mostrar para vocês os locais de ação dos fármacos, os locais de ação dos fármacos, tá, que interferem na secreção gástrica. Aí nós vamos estudar algumas classes, né? Os antiácidos, os inibidores da bomba de próton, inibidores dos receptores de histamina, do tipo H2, os gastroprotetores e o análogo das prostaglandinas, tá bom? São as classes dos fármacos que nós vamos estudar que atuam na secreção gástrica, tá? Qual que é o objetivo, gente? Vocês serem capazes de entender como que os protetores gástricos afetam a secreção gástrica e através de quais mecanismos eles desenvolvem seus efeitos farmacológicos, tá bom? Não é complexo, é simples também. Se tiverem alguma dúvida, me falem, tá? Vamos relembrar aqui rapidinho a anatomia do estômago, tá? Para a gente poder entender um pouquinho mais lá na frente como é que o fármaco vai agir, tá? O estômago aqui, ó, ele é formado por três partes, né? Uma câmara dividida em três partes. A mais superior, que é essa região aqui chamada de fundo, tá? Essa região aqui vocês já sabem ou vão relembrar, ela não tem nenhum tipo de proteção, tá? Não tem proteção nenhuma, não produz muco, nada. É uma região que, se o ácido clorídrico entrar em contato, ele pode gerar algum tipo de lesão, tá bom? Essa parte, a segunda parte, é o que nós chamamos de corpo, tá? Essa região aqui é a região do corpo. Essa região aqui, ela já possui células secretoras de muco, pepsogênio e ácido clorídrico, tá bom? E tem a região do antro, tá? Essa região aqui, olha, colorida de lilás, é a região do antro. Nessa região aqui, também a presença de células secretoras, tá? Células secretoras de muco, pepsogênio e gastrina, tá bom? O estômago, gente, ele é rico em reentrâncias, né? É um tecido rico em reentrâncias, mais ou menos nessa estrutura esquemática que vocês observam aqui, tá bom? Essas reentrâncias, elas são constituídas por diferentes tipos de células. Nós temos as células superficiais, temos as células parietais, tá? Que são as células produtoras do ácido clorídrico. Temos as células mucosas, que são as células que sintetizam muco. Temos as células principais, que são as células produtoras de pepsogênio, né? Que é uma enzima, né? Importante para a degradação de gestão de proteínas, né? E tem as células endócrinas. Eu quero que chamar a atenção para vocês para as células parietais, tá bom? Porque são as células parietais que são produzidas, que são produtoras do ácido clorídrico, e é o alvo do mecanismo dos nossos fármacos que a gente vai observar mais na frente, tá? Então, eu quero mostrar para vocês um pouco mais detalhado sobre as células parietais. Essa célula parietal, vamos dar um zoom nela e olhar para cá. Essa célula parietal, ela possui uma proteína de membrana, tá? Que para a fisiologia gástrica é conhecida como a bomba de próton. Vocês já devem ter ouvido falar da bomba de próton.
tá bom? O que é a bomba de próton? A bomba de próton é uma proteína, entende? Que secreta o ácido clorídrico para a mucosa gástrica, ou o lumen gástrico. Certo. Onde foi que eu parei? Estava mostrando aqui, né, para vocês que a célula parietal, ela é produtora do ácido clorídrico. Ela é produtora do ácido clorídrico e essa produção ocorre a partir, essa liberação ocorre a partir da bomba de sódio de próton. Ai, meu Deus. Espera aí. Ok. A célula parietal, né, que eu estou mostrando para vocês, ela produz o ácido clorídrico, só que para ela poder liberar esse ácido clorídrico, ela precisa da bomba de próton, tá? E aí, existem 3 mecanismos muito importantes de estimulação da liberação do ácido clorídrico, tá? Eu preciso que vocês estejam atentos para entender esse mecanismo, para não ficar dúvida, né? Para poder entender o mecanismo de ação das drogas lá na frente, né? Quais são os 3 principais mecanismos que estimulam a liberação do ácido clorídrico pelas células parietais? A gastrina, a histamina e a acetilcolina, tá bom? 3 mecanismos, 3 estímulos pelo qual ocorre a secreção do ácido clorídrico, gastrina, histamina e acetilcolina. Não se assustem com o desenho, vou explicar para vocês bem direitinho, tá bom? A gente vai ver aqui nesse detalhe, nesse esquema, com mais detalhe, tá bom? Como é que acontece, como que esses estímulos que eu mostrei para vocês, esses 3 estímulos, que é a histamina, a acetilcolina e a gastrina, como que eles vão influenciar na célula parietal a secretar o ácido clorídrico, tá? Então, olha para cá. Lá na região do antro, que eu mostrei para vocês, lá no estômago, a gente tem uma célula especializada na produção de gastrina, tá? Essa célula é chamada de célula G. É uma célula especializada em produzir gastrina. A célula G, quando ela é ativada por peptídeos ou aminoácidos, ela libera gastrina. Essa gastrina, na corrente sanguínea, ela é levada até Oi, pessoal. Oi, professora. Falhou no Estão me até. ouvindo? Agora sim. Tá. Estava falando para vocês que depois que a célula G ela é estimulada por peptídeos aminoácidos, ela libera gastrina. Essa gastrina chega na corrente sanguínea e ela é levada até o estômago, lá na região do antro e do corpo, tá? E lá elas vão encontrar as células parietais. Na membrana das células parietais tem o receptor para gastrina, que é o receptor conhecido como CCKB ou receptor de colecistocinina. Vocês podem conhecer melhor esse nome, né? Colecistocinina. É o receptor para gastrina, tá bom? Professora, Oi. a célula G, ela é produzida, ela está no antro do estômago, mas aí ela é liberada na corrente sanguínea para depois voltar para o estômago. A célula G, ela não é liberada. A célula G, ela faz parte do tecido, lá do antro, entendeu?
Sim. Quando a célula G é estimulada pelos peptídeos aminoácidos, a célula G libera a gastrina. Entendeu? Sim. Aí a gastrina, na corrente sanguínea, tá? Ela chega até as células parietais do corpo. E nas células parietais tem o receptor para ela, que é o receptor de colecistocinina aqui, ó, tá? Quando a gastrina, que foi liberada pela célula G, se liga ao receptor de colecistocinina, ela estimula a célula parietal a liberar ácido clorídrico, tá bom? Então, o que a gente observa? Que, além do receptor de colecistocinina, que existe na célula parietal, eu também tenho receptor de colecistocinina numa segunda célula, chamada célula enterocromafim. Também não sei se é familiar esse nome para vocês, tá? Mas as células enterocromafins, são células que elas têm na sua membrana tanto o receptor para acetilcolina como o receptor para gastrina. E quando essas células enterocromafins, elas são, quando os receptores nas células cromafins são estimulados, a ativação desses receptores faz com que a célula cromafim libere histamina, tá? E a histamina liberada pela célula cromafim, ela vai lá na célula parietal e se liga no receptor para histamina, que também está na membrana da célula parietal, que é o receptor para histamina tipo 2, H2, que a gente chama, tá bom? Então, observem que a gastrina, que ela é liberada pela célula G, ela estimula a liberação do ácido clorídrico tanto de forma direta quanto de forma indireta, tá bom? De forma direta, porque ela se liga no receptor para gastrina, na célula parietal, e estimula a célula parietal a liberar o ácido clorídrico, e também porque a gastrina se liga no seu receptor na célula enterocromafim, estimula a célula enterocromafim a liberar a histamina se liga no receptor de histamina, do tipo 2, na célula parietal, e estimula a liberação do ácido clorídrico, tá? Ou seja, a gastrina, ela consegue induzir essa liberação do ácido clorídrico, tanto de maneira direta como de maneira indireta, tá bom? Tá bom, gente? Ó, é importante ressaltar isso aqui para vocês. Essa histamina é a mesma histamina dos processos inflamatórios que causa vasoconstrição, vasodilatação, entendeu? Só que o receptor é diferente, tá? Esse receptor aqui, ó, é o receptor para histamina do tipo 2. Ele está presente aqui, na célula parietal. Ele não está presente nos vasos, ele não é o responsável pelos processos inflamatórios. Tá tudo bem? Sim. Só para ficar claro, tá? Para não fazer confusão, porque a histamina sempre está presente nas nossas discussões, estudos, quando a gente está falando de processo alérgico, de processo inflamatório, tá bom? Só que esses processos, eles, os efeitos da histamina nesses processos, a resposta do H2 na célula parietal é a liberação de ácido clorídrico, tá bom? O outro mecanismo de estímulo que eu mostrei para vocês era a acetilcolina, tá? A acetilcolina, ó, quando a gente olha para o alimento, a gente só vê o alimento, ou a gente sente o cheiro, tá? Do alimento, ou a gente coloca o alimento na boca, isso já é suficiente para estimular o nervo vago, porque o nervo vago, ele é estimulado pela visão, cheiro. É suficiente para que o nervo vago libere um neurotransmissor chamado acetilcolina. Aí, olha que interessante.
Eu tenho um receptor para acetilcolina nas células cromafins. Quando a acetilcolina se liga no receptor para acetilcolina na célula cromafins, a ativação desse receptor estimula essas células a liberarem histamina. Tudo bem? Eu também tenho receptor para acetilcolina na célula G. Quando a acetilcolina se liga na célula, no seu receptor na célula G, ele estimula a célula G a liberar a gastrina. Então, você consegue perceber uma interconexão entre os estímulos? Ó, gastrina é estimulada a ser liberada por acetilcolina, que se liga no receptor para colicistocinina, que libera histamina, que libera ácido clorídrico. Mas a gastrina também é liberada pela acetilcolina, que também se liga no receptor e também estimula a liberação de histamina e ácido clorídrico. Então, observem que há uma interconexão entre os três mecanismos, entendeu? Entre as três substâncias que são as responsáveis pelo estímulo da liberação do ácido clorídrico, tá bom? Gastrina, acetilcolina e a histamina, tá? Aí não tem mistério. Você entende os receptores e o resultado da ativação do receptor. É simples assim, tá bom? Só que aí é importante eu lembrar para vocês que essa célula parietal, ela produz o ácido clorídrico, tá? Ela produz o ácido clorídrico, mas para ela liberar, ela precisa desses três estímulos, tá bom? E como é que essa célula parietal, ela vai produzir o ácido clorídrico? Muito importante entender essa fisiologia. Por quê? Porque isso vai estar diretamente relacionado com a mecanização dos fármacos lá na frente. Ficou clara essa parte do estímulo aqui, ó? Ficou claro? Professora, só essa parte assim da acetilcolina, ela vai influenciar a célula G na liberação da gastrina, que influencia também a célula cromafim e também a célula parietal, né? Não, a célula parietal é o fim. Tá. É o fim de tudo. Ela estimula a célula parietal. Ponto. Como? Primeiro, porque ela estimula a célula G a produzir gastrina, e a gastrina se estimula a célula, e porque ela estimula a célula cromafim a liberar histamina, a histamina estimula a célula parietal, e ela estimula diretamente a célula parietal, que está aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho receptor de acetilcolina na célula parietal também. Entendeu? Sim, agora ficou claro. É a questão do efeito direto e indireto, né? O que é o efeito direto? A acetilcolina, ela se liga no receptor na célula parietal e estimula a liberação do ácido clorídrico. Isso é um estímulo direto, entendeu? A gastrina se liga no seu receptor na membrana da célula parietal e libera o ácido clorídrico. Isso é um estímulo direto, tá entendendo? Esses mesmos substâncias, elas estimulam a liberação do ácido clorídrico indiretamente também. Como? A acetilcolina, estimulando a célula G a liberar a gastrina, porque a gastrina vai vir aqui, ó, e liberar ácido clorídrico. Indiretamente, estimulando a célula cromafim a liberar histamina, porque a histamina vem aqui, ó, e se liga na célula parietal. Deu para entender? Deu, prof. Aqui. Vou seguir. Onde foi que eu parei? Eu ia explicar para vocês como é que a célula, ela produz o ácido clorídrico, né? Era isso que eu ia explicar para vocês. Tá, precisa ficar claro, tá? Tanto aqui, porque eu vou ter uma droga que vai atuar bem aqui, tá bom? Aí, por isso que eu quero que fique bem entendido, porque quando chegar lá na droga vai ser batata entender como é que ela age, tá? E aqui eu quero que fique bem entendido, tá? Como é que a célula parietal produz o ácido clorídrico, que é para vocês entenderem lá na frente como que vai agir
é uma outra droga, que aí vai ficar bem facinho, tá bom? Então tá. Como é que o ácido clorídrico, né? Como é que ele é formado? Ele é formado dentro da célula parietal, tá? A partir de uma reação química que é bem simples. O dióxido de carbono, ele vai reagir com água e o produto dessa reação vai ser o ácido clorídrico. E aí eu vou ensinar para vocês como que ocorre essa reação química, tá bom? É simples, não se assustem com esse tanto de íon, porque é bem simples, tá bom? A célula parietal, ela por si só, já produz o CO2 como produto do metabolismo, tá? Então, ela tem uma grande quantidade de produção de CO2 e água, tá? Naturalmente, a célula parietal, ela vai produzir essas duas substâncias, tá? Porque são substâncias produto do metabolismo celular, tá? Aí, o que que acontece? O CO2 e a água, na presença de uma enzima que a gente chama anidrase carbônica, ele vai se unir, tá? E ele vai formar uma substância que a gente chama de H2CO3, que é o ácido carbônico. Estão acompanhando aqui, ó, a equação comigo? Anidrase, dióxido de carbono e água, que já são produtos do metabolismo celular da célula parietal, eles vão se unir na presença de anidrase carbônica, tá bom? E aí, formando a substância que a gente chama de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, queridos, ele vai se ionizar, tá? Quando ele se ioniza, ele vai liberar H+, e ele vai liberar bicarbonato, tá bom? Esse H+, ele vai ser secretado para a luz do estômago, para essa região aqui, tá? Ele vai ser secretado através de um antiporte aqui, ó, esse P, tá? Tá simbolizando o antiporte. Ele vai ser secretado através de um antiporte. Por que antiporte? Bom, a bomba vai transportar um H+, e vai pegar um potássio da luz e levar para dentro da célula, tá? Então, ó, o antiporte, ele transporta o H+ para o lúmen gástrico e promove a entrada do potássio para dentro da célula parietal, tá bom? É por isso aqui que é chamado de bomba de próton, que libera H+, tá? Ok. Como o ácido carbônico ele se ioniza em H+, em bicarbonato, o que vai acontecer com o bicarbonato? Ele sai da célula parietal para ir para o plasma sanguíneo. Aqui, ó, para ir para o plasma sanguíneo. Aqui no plasma ele vai compor o tampão plasmático para poder manter o pH fisiológico sem grandes variações, tá bom? Até porque se você tiver grandes variações no pH plasmático, você comprometeria o metabolismo celular, tá bom? Então, o bicarbonato, ele é secretado para o plasma por um antiporte, que é esse aqui, ó, a letra A, tá? Simbolizando o antiporte. Esse antiporte, ele coloca o bicarbonato para o plasma e coloca o cloreto para dentro da célula parietal. Estão acompanhando, gente? Ó, bicarbonato sai pelo mesmo antiporte, ou seja, coloca o cloreto para dentro da célula parietal, tá? Esse cloreto que agora tá dentro da célula parietal, ele vai participar de um simporte, aqui, ó, simporte T. Esse transportador, ele vai transportar o cloreto, tá? E o potássio, no mesmo sentido, para a luz gástrica, tá bom? O potássio volta para a célula, tá certo? Acompanha aqui comigo, ó. O potássio volta para a célula pela troca de H+, que tinha entrado aqui, ó, do produto da ionização, entendeu? E agora eu tenho uma carga negativa, que é o cloro, e eu tenho uma carga positiva, que é o H+. Esses dois, eles se atraem pela diferença de carga. E aí ele forma o ácido clorídrico, tá bom? Professora? Oi? Então, esse processo todo ocorre após a ativação que a gente viu no outro slide, é isso? Não, Não, tem nada a não. ver, né? Não, tá tudo relacionado. Só que aquela ativação que eu estava explicando para vocês, histamina, gastrina e
e qual é a outra que eu esqueci? Histamina, cafeína e acetilcolina? Isso. Isso é o estímulo para a célula parietal liberar o ácido clorídrico que está armazenado nela. O que eu estou mostrando para vocês é como é que ela produziu o ácido clorídrico que está armazenado nela. Ah, entendeu? Tá. Entendi. Ok. Ok, então isso aqui, ó, é como que a célula produz o ácido clorídrico. Por que, professora, que eu tenho que saber como que produz? Porque eu vou ter uma droga que vai funcionar aqui, entendeu? Eu vou ter uma droga que vai funcionar aqui, olha, na bomba de próton. Aí por isso que você precisa entender como que é produzido o ácido clorídrico, tá? Eu vou ter uma outra droga que vai atuar bem aqui, ó. Aí por isso que eu preciso que você entenda que a histamina, ela é importante para bloquear, para estimular a liberação, tá? Ela estimula a liberação de algo que está armazenado aqui dentro. Como foi que esse algo que está armazenado aqui dentro foi produzido? Assim, tá bom? Foi produzido a partir de uma reação química entre o dióxido de carbono e água, que já são produto do metabolismo mesmo, da célula parietal, tá? Esse produto do metabolismo, que é o dióxido de carbono e água, na presença de anidrase carbônica, ele vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico vai se ionizar em dois compostos, H+ e bicarbonato. O H+, ele vai ser transportado para a luz do estômago por um processo por um processo de Symporte, tá bom? Aqui você tem agora H+. O ácido carbônico, né? Perdão, o bicarbonato, ele é levado para o plasma para poder constituir o tampão plasmático, tá bom? Esse bicarbonato, ele é levado para o plasma através de um antiporte, que é uma bomba que coloca o bicarbonato para fora e coloca um cloro para dentro, tá bom? E o cloro que estava no plasma veio para a célula parietal, ele vai para a luz do estômago. Como? Através de um transportador que coloca o cloro para fora, um potássio que entrou por causa do transporte do H+, aqui, ó, quando ele foi tirar o H+, ele colocou um potássio, esse potássio volta, o cloro volta, e agora eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. E aí, então, eles se atraem. Aí eu tenho a formação do ácido clorídrico, tá bom? Aí o ácido clorídrico fica aqui, armazenado. Isso aqui está acontecendo onde? Dentro da célula parietal. Aí, quando eu tenho o estímulo ou da gastrina, ou da histamina, ou da acetilcolina, esse ácido clorídrico é liberado. Entenderam? Vou seguir. Posso? Resumindo, ó, é isso, tá? Resumindo, ó, tenho 3 estímulos que levam a célula parietal a liberar o ácido clorídrico, tá bom? Esse ácido clorídrico é liberado através da bomba de próton, tá? A estimulação é feita pela gastrina, histamina e acetilcolina, tá bom? A gastrina de maneira direta e indireta, e a acetilcolina também, de maneira direta e indireta, tá? Aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: para que a gente tenha, assim, uma homeostasia no organismo, tudo aquilo que é produzido, ele também precisa de um mecanismo de inibição, porque senão ele vai ficar sendo produzido para sempre, né? Pois é. O ácido clorídrico, ele não é produzido para sempre, entendeu? Ele precisa de um equilíbrio. Quem que dá esse equilíbrio? É uma substância chamada de prostaglandina. Prostaglandina do tipo E2, tá bom? Do tipo E2. Essa prostaglandina, ela tem receptores na célula parietal, tá? E aí, quando a prostaglandina, ela se liga nos seus receptores na célula parietal, o que que acontece? Ela inibe, tá? Ela inibe a bomba de próton
e aí ela diminui a produção do ácido clorídrico, tá? Outra coisa é que a prostaglandina E2 também, quando ativa os seus receptores que estão nas células epiteliais, ela aumenta a produção de muco, tá bom? Ela aumenta a produção do muco. E esse muco é rico em bicarbonato. E esse bicarbonato neutraliza o H+. Então, você tem um equilíbrio, tá bom? Na produção do HCl, a produção do bicarbonato e do muco mantém o ambiente em equilíbrio. Porque se o HCl fosse produzido mais, sem controle, ele mesmo ia lesar as próprias células, entendeu? Então, a produção do bicarbonato e a produção de muco é importante para manter o equilíbrio, para proteger as células parietais do seu próprio ácido clorídrico, tá? Professora, é aí que os anti-inflamatórios que não são seletivos. Exatamente. Exatamente. É por isso que os anti-inflamatórios não seletivos, né, que são aqueles que eles inibem tanto a COX-1 como a COX-2, exemplo, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, deixa eu ver o que mais, paracetamol, os não seletivos, eles inibem tanto COX-1 como COX-2, e aí eles inibem a produção de prostaglandina E2. E aí, qual que é a consequência se eu tenho uma inibição da prostaglandina E2? Eu não vou ter a inibição da bomba. Pode falar, alguém? Qual que é a consequência? Não vai ter a produção de muco e muito ácido clorídrico, não seria isso, professor? Exatamente, ó, nem muco, nem bicarbonato e nem o bloqueio da bomba. Entendeu? Se não tem bloqueio da bomba, a bomba continua produzindo muito ácido clorídrico e o receptor está bloqueado, o que produz o muco e o bicarbonato. Entenderam? Por isso do perigo, né, de você desenvolver lesão gástrica, né, úlcera com uso crônico, tá? É o uso crônico de anti-inflamatórios, tá bom? Professora? Oi. A senhora pode repetir só essa última parte depois que a senhora falou que o receptor está bloqueado? Daqui? Sim. Posso. Eu estava falando para vocês que a prostaglandina E2, ela tem receptores tanto nas células parietais como nas células epiteliais. Quando a prostaglandina E2 se liga no receptor da célula parietal, ela inibe a bomba de próton. Se ela inibe a bomba de próton, não tem como produzir o ácido clorídrico, tá? E aí ela inibe essa produção. E quando a prostaglandina E2 se liga no seu receptor na célula epitelial, ela estimula a produção de muco e a produção de bicarbonato. O bicarbonato neutraliza H+, entende? Então, isso aqui é um mecanismo de equilíbrio para que o ácido clorídrico, ele não destrua as próprias células, as suas próprias células, entendeu? Como eu tenho bicarbonato e muco, o ambiente está protegido. O que acontece quando a gente usa anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório não seletivo. Os anti-inflamatórios, eles são inibidores da COX, né? E a prostaglandina, ela é sintetizada a partir de ação da COX. Aí você produz, você usa o anti-inflamatório não seletivo e ele vem cá, ó, e bloqueia a produção da prostaglandina. Aí, se você tem um bloqueio da prostaglandina 2, o que vai acontecer? Ele não tem ativação do receptor na célula parietal, não vai ter a inibição da bomba de próton, você vai ter uma produção continuada de ácido clorídrico e as células epiteliais que produziam o muco e o bicarbonato para poder neutralizar também não vai estar produzindo, entendeu? Aí, por isso que você tem um surgimento de lesões gástricas quando você faz uso crônico.
de anti-inflamatório não esteroidal, não seletivo, tá bom? Posso seguir? Oi. Pode, prof. Posso? Tá bom. Professora, me tira só uma dúvida que eu fiquei Oi. agora. No caso, se eu for fazer um medicamento que vai bloquear a PGE2, eu tenho que utilizar outro medicamento para fazer, tipo, uma proteção gástrica, é isso? Quando é um tratamento prolongado, sim. Inclusive, é muito comum você associar um inibidor da bomba de próton, tipo um omeprazol, uma cimetidina ou uma ranitidina, quando você está fazendo uso de fármacos de anti-inflamatório prolongado, sabe? Tratamento prolongado. Não é aquela febre, dor de cabeça, você está ali com dor e toma. Não, não é isso, tá? Em condições prolongadas, por muito tempo. Aí você associa. E outra, não é só com AINE. Geralmente, quando você está fazendo uso de muitos fármacos, eles agridem, né, as células do tecido, a mucosa gástrica. E aí você usa outros protetores gástricos para proteger desses efeitos também, entendeu? Beleza. Aí, pessoal, então veja bem, né? Com isso posto, né? Com isso tudo mostrado para vocês, eu chego à conclusão no seguinte, que a saúde gástrica, tá? A saúde gástrica, ela vai depender desse equilíbrio aqui, ó. Tá bom? Desses dois fatores. Os defensores, né, os fatores defensores, que seria a produção do muco, a produção do bicarbonato, o fluxo sanguíneo, a ação das prostaglandinas, fatores protetores da mucosa, tá bom? E os fatores agressores, H. pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, sem ser seletivos, né? Substâncias ácidas, o fumo, enfim, fatores agressores. A saúde estomacal, ela vai depender desse equilíbrio, tá bom? Desse equilíbrio. O desequilíbrio desses fatores vai levar à lesão, vai levar ao surgimento de úlcera esofágica, úlcera duodenal, deixa eu ver, a úlcera gástrica, vai levar a uma série de patologias das quais nós precisaremos fazer a intervenção, entendeu? Fazer a intervenção com o uso dos fármacos que vão atuar nas secreções gástricas, tá bom? E aí, quais são esses fármacos, né? Agora eu vou mostrar para vocês as duas classes de fármacos, aqueles que eles reduzem a acidez gástrica e aqueles que protegem a mucosa gástrica. Agora eu vou passar para a farmacologia. E aí, 5 minutos. 5 minutos e vocês entendem tudo, tá bom? Mas eu preciso ter certeza que está claro o que eu expliquei até aqui. Antes de eu seguir para a farmacologia, eu quero ter certeza que vocês entenderam essa parte fisiológica, tá? Eu posso seguir? Ou tem alguma coisa que está no ar, que não ficou clara? Tudo certo, professora. Então, tá bom. Então, eu vou seguir agora para a farmacologia, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa classe aqui, tá? Os antiácidos. Depois, eu vou mostrar para vocês os antagonistas dos receptores H2. E aí, eu vou mostrar para vocês os inibidores da bomba de H+, tá? Quem são, né? Quem são quem são os antiácidos, né? O antiácido é uma classe de fármaco que vocês estão habituados, né? Porque é uma classe de fármaco que faz parte do cotidiano das pessoas, né? Os antiácidos, eles são bases fracas, tá bom? Que reagem com ácido clorídrico e formam um sal,
formam sal e água. E aí, como formam sal, ele diminui a acidez do estômago, tá? Geralmente, os antiácidos, eles são utilizados para o tratamento da dispepsia, tá? Que é aquela sensação de abdômen cheio, sabe? Que a pessoa fica falando, eu tô com indigestão. A pessoa fala que ela tá com aquele, como é que ela fala? Tô empanchada, parece. Sensação de estufamento. Ela tem aquela sensação de que tem queimação, sabe? Tem queimação, é como que tivesse muito cheio, dispepsia, entendeu? Aí você tem então, e geralmente essa condição, ela é aliviada com o uso de antiácido, entendeu? E também quando você tem uma condição de úlcera péptica sintomática, né? Que você tem dores, náuseas, né? Pirose, que é aquela sensação de queimação. Todos esses sintomas, eles são aliviados pelo uso de antiácidos, tá bom? Quais são os principais antiácidos? Bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, tá? Esses são os principais. Vou mostrar aqui para vocês algumas particularidades deles, tá bom? Por exemplo, o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de magnésio, ele tem um efeito laxativo, né? Quem nunca, principalmente criança, já tomou aquele leite de magnésio? Vocês lembram? Um tubinho azul. Da época que eu era criança, até hoje esse negócio existe. Um leite branco, né? Não tem gosto de nada, mas que às vezes até provoca vômito. Enfim, ele tem um efeito laxativo. Por quê? Né? Ele é um antiácido, mas também tem um efeito laxativo. Qual a diferença? Só a dose. Quando o efeito laxativo, você usa aquele líquido quase todo, o vidrinho, né? E quando você quer um efeito de proteção gástrica, você usa comprimidos, pastilha, uma colherzinha, né? Mas o fato é que o efeito laxativo, mesmo no antiácido, ele pode ser um efeito indesejável, né? Por quê? Porque o magnésio, ele reage rapidamente com o H+, né, do ácido clorídrico, e aí ele forma sais de magnésio, entendeu? Esses sais de magnésio, eles não são absorvidos pelo intestino. E aí, por ele ser um sal que ele não é absorvido pelo intestino, aí ele causa o efeito laxativo, tá bom? Bom, é o mesmo sal que provoca o efeito protetor, né? Porque ele neutraliza o antiácido, tá bom? Como o íon de magnésio, gente, ele é pouco absorvido, né? Pelo intestino, ele não produz alcalose sistêmica, né? Ele não desregula o pH sanguíneo. Isso é muito bom, porque isso não acontece no cálcio que eu vou mostrar para vocês, tá? Qual que é o outro antiácido, né? De uso muito contínuo, assim, de amplo uso, né? É o hidróxido de alumínio, tá? O hidróxido de alumínio, ele já é contrário ao hidróxido de magnésio no sentido do efeito. O efeito laxativo que tem no hidróxido de magnésio, no hidróxido de alumínio, tem o efeito constipante, entendeu? Por quê? Porque o hidróxido de alumínio, quando você toma, o alumínio ele reage muito lentamente com o H+, do ácido clorídrico, né? E por reagir lentamente, ele gera essa constipação. E aí, o que acontece? Você tem o hidróxido de magnésio, que tem o efeito laxativo.
Aí você tem o hidróxido de alumínio, que tem um efeito constipante. Você só quer o efeito protetor gástrico. Você não quer nem o efeito laxativo e nem o efeito constipante. Aí, o que eles fizeram? Eles costumam associar no fármaco. Já viram o Milanta Plus? O Milanta Plus e seus derivados, né? Ele é formado pelo hidróxido de alumínio, pelo hidróxido de magnésio e pelas meticona, né? E aí você neutraliza tanto o efeito laxativo de um quanto o efeito constipante, e aí você tem só o efeito antiácido, tá? Esse aqui, ó, o hidróxido de alumínio, ele eleva o pH do estômago para cerca de 4, tá? E adsorve a pepsina, tem excreção fecal e renal, tá bom? E aí, para poder você minimizar esse impacto, né, na função intestinal, você faz a associação desses dois compostos, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, tá bom? Geralmente, assim, o tratamento, o Milanta Plus, por exemplo, né, e os seus derivados, geralmente, assim, de 2 a 4 comprimidos, entendeu? Entre as refeições, e ao deitar, preferencialmente, né, você já obtém esse efeito protetor, esse alívio, por um período de 24 horas, você não é bom exceder 12, entendeu? 12 comprimidos, né? E também não é bom exceder a 2 semanas, sabe? É um antiácido, é um alívio que você tem ali de imediato, tá? Aí tem esses, né, que é o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, e tem os bicarbonatos, tá? Os bicarbonatos, queridos, temos o bicarbonato de sódio, tá bom? O bicarbonato de sódio, ele reage rapidamente com o ácido clorídrico, e aí ele produz o cloreto de sódio, que é o sal, tá? E o CO2, tá bom? Como você tem o cloreto de sódio como um produto dessa reação, né? Qual é o agravante? É que esse cloreto de sódio, ele pode provocar retenção, né? De líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca, ou hipertensão, ou insuficiência renal. Então, antiácidos à base de bicarbonato de sódio, ele não pode ser usado de forma indiscriminada por pacientes que tenham essas complicações, tá certo? Porque ele produz o cloreto de sódio, né, como metabolismo da reação com ácido clorídrico. Você forma um sal, tem o efeito antiácido para neutralizar o ácido clorídrico, mas o sal produzido, ele gera efeito sistêmico, entendeu? Ele gera efeito sistêmico. E não pode usar tratamento a longo prazo, né? E nem em pacientes com restrição sódica, que é o caso dos hipertensos, tá? Eleva o pH do suco gástrico para cerca de 7,4. Ocorre absorção no intestino, tá? Sendo o uso dele restrito, não é aquilo que você usa indiscriminadamente, porque ele pode causar alcalose, tá? E tem também o bicarbonato de cálcio, que ele reage mais lentamente em relação ao bicarbonato de sódio. Uma outra razão que você não pode utilizar antiácidos à base de bicarbonato por longo prazo é porque quando você tem um aumento do pH, né, e o aumento do dióxido de carbono, o dióxido de carbono, ele aumenta a secreção de gastrina. Então, veja que a secreção de gastrina eu mostrei para vocês lá no comecinho, lembra quem que estimulava a liberação do ácido clorídrico? Era a gastrina, a histamina e o acetilcolina. Então, peraí, mas o bicarbonato está aumentando o pH e o CO2 aumenta a secreção gastrina. Uai, mas está aumentando a secreção de gastrina, a gastrina vai estimular mais ácido clorídrico? Exatamente.
Então, você não pode fazer um tratamento prolongado com a base com o antiácido à base de bicarbonato, porque o paciente ele vai ter uma acidez muito maior do que antes do uso, quando você interrompeu o tratamento, exatamente por estimular a produção de gastrina, entenderam? E aí a gente tem as principais indicações, né? Acho que eu já falei lá logo que comecei a aula, né? Dispepsia, alívio sintomático da úlcera péptica e refluxo gástrico. Tá bom? Professora, Aí, oi? os efervescentes, eles são mais feitos de bicarbonato? Não entendi? Os efervescentes, eles são feitos mais de bicarbonato? Entendeu? Não necessariamente, mas eu tenho efervescente sem ser à base de bicarbonato e também tenho efervescente à base de bicarbonato. Ah, tá. Ok. Tanto é que se você tiver que fazer um tratamento prolongado, sabe, sempre com antiácidos, você não usa bicarbonato, você vai usar esses fármacos como o Milanta, que eu mostrei para vocês, que é a associação do hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio, entendeu? Você não faz assim associação de acompanhamento de longo prazo com bicarbonato, porque você pode provocar uma piora no paciente quando interromper o tratamento, entendeu? Só um minutinho, gente, já que eu vou. Ok, vamos lá. Então, olha, resumindo, né? Eu tenho os fármacos antiácidos, eu tenho os antiácidos sistêmicos e os antiácidos não sistêmicos, tá? É justamente isso que eu para vocês que eu mostrei agorinha. Quais são os sistêmicos? É aqueles que geram efeito sistêmico, não é só lá a proteção gástrica, entendeu? Como, por exemplo, bicarbonato de sódio, tá? O que vai acontecer? Vai neutralizar? Vai neutralizar a acidez do estômago, né? Só que o sal formado, que é o bicarbonato de sódio, ele vai ser absorvido, né? E aí, por ser absorvido, aumenta o pH do plasma sanguíneo. Isso não acontece nos antiácidos não sistêmicos, tá? Como, por exemplo, carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Ele vai neutralizar o ácido no estômago? Vai neutralizar, entendeu? E produzirão sais não insolúveis, não vai ser absorvido, vai ser excretado, entendeu? Então, por isso que ele tem essa característica não sistêmica. Aí é interessante que as reações adversas desses fármacos, elas geralmente estão relacionadas com o tipo de sal que vai formar, entendeu? Se é sistêmico, se não é sistêmico. Eu coloquei até aqui uma tabelinha que ela vai resumir para vocês, tá? Ela resume os tipos de antiácido, o mecanismo de ação, né? A vantagem dele e a desvantagem. Por exemplo, tanto o bicarbonato de sódio quanto o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, o carbonato de cálcio, eles têm o mesmo mecanismo de ação, entendeu? Agem por neutralização química do ácido clorídrico, tá? O bicarbonato de sódio, ele tem como desvantagem produzir a alcalose metabólica, porque ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, né? Além de produzir o dióxido de carbono, que vai ter aquele que eu falei para vocês, né? Que vai estimular
a célula G lá produzir mais gastrina e a gastrina vai estimular a liberação de mais ácido clorídrico, tá? O hidróxido de alumínio, ele tem como desvantagem a produção do cloreto de alumínio, que tem ação constipante, né? E ao ser utilizado, ele vai reduzir o peristaltismo do trato gastrointestinal. O hidróxido de magnésio, né, o cloreto de magnésio, também não é absorvido pelo trato gastrointestinal, e aí você também tem o efeito de laxativo, né, por aumentar o peristaltismo, né? O carbonato de cálcio tem um bom poder antiácido, mas também tem a constipação, pode produzir cálculo renal, né? E ele é o que tem o sabor mais desagradável e também produz o dióxido de carbono no estômago, tá? Oi, gente, depois que a gente tem aula de antiácido, você fica pensando, o antiácido ele é usado de forma tão indiscriminada, né? Teve uma queimaçãozinha ali, tomou um antiácido. Teve uma queimaçãozinha, tomou um antiácido. Mas não é uma droga para ser utilizada de forma indiscriminada, principalmente os que são à base de carbonatos, de bicarbonatos, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês agora a nossa segunda classe, tá? Que são os antagonistas dos receptores H2. Vocês ainda estão aí comigo? Sim, professora. Estão cansados? Um pouco. Não. Sim, professora. Tá meio mesclado, hein? Ai, é que ainda falta todas essas outras classes, mas não é difícil, tá? É facinho. Aí, a gente tem os antagonistas dos receptores H2. Olha como é simples. Você lembra o que faz o receptor H2? Lembra o que ele faz? O receptor... Isso, a histamina, ela vai lá no receptor H2. Quando ela se liga no receptor H2, ela estimula a liberação do ácido clorídrico pela célula parietal, né? Aí, quando você administra um antagonista do receptor H2, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear, ele vai competir com a histamina. E ele ganha essa competição, entendeu? Porque ele está numa concentração maior. E aí, ele se liga no receptor? Se liga, porque ele tem a estrutura química bem semelhante, só que ele não ativa, entendeu? Ele se liga, ele não ativa e impede a histamina de se ligar. Então, consequentemente, você tem uma inibição de 60% a 70% da secreção total do ácido clorídrico. Tá bom? É difícil? Não, não é difícil. Olha, para vocês terem noção da semelhança. Essa é a histamina. Essa é a que liga e ativa, que estimula a célula parietal a liberar o ácido clorídrico. Essa é a cimetidina, ó, representante da classe de antagonista H2. Olha a semelhança, a estrutura. Essa é a ranitidina, famotidina e nizatidina. Quais são os mais comuns? Cimetidina e ranitidina. Eles são bloqueadores dos receptores H2, tá bom? Eu coloquei esse quadro aqui, ó, comparativo, para vocês observarem entre a cimetidina, ranitidina, famotidina e a nizatidina. A gente observa que o mais biodisponível é a nizatidina. É o que tem maior biodisponibilidade, tá bom? Mais de 90% da dose, quando você toma a nizatidina, ela permanece disponível na circulação sistêmica. A cimetidina também tem uma biodisponibilidade muito boa, de 80%. Já a ranitidina e a famotidina, elas têm uma biodisponibilidade menor, né? Metade da dose após a administração oral é o que fica na corrente sanguínea, tá? Em termos de tempo, né, de meia-vida plasmática, a famotidina tem o maior tempo, né? 2,5 a 4 horas
E por isso que ela tem uma duração de efeito maior, até 12 horas, né? A cimetidina não. De 6 em 6 horas, né? O tempo de duração terapêutica é de 6 horas, então você já vai ter que fazer um retoque da dose, né? Efeito relativo sobre a atividade do sistema P450, muito baixo, né? Não sofrem muito efeito de primeira passagem, mas quem sofre mais é a cimetidina, tá bom? Eu tenho aqui uma tabelinha para vocês terem como consulta, tá? Vocês não precisam decorar isso, não. É mais como consulta para vocês saberem a dose da inibição gástrica, inibição da secreção gástrica, né? Geralmente, a cimetidina, você consegue o efeito protetor dela com 400 a 800 miligramas, né? Uma dose de 800 miligramas ao deitar, ou 2 de 400 ao longo do dia. A ranitidina, 150 miligramas, você pode tomar 300 miligramas ao deitar, ou 152 vezes ao dia. A anisatidina, 150 miligramas também, a posologia da mesma é semelhante com a ranitidina, e a famotidina, 20 miligramas, né? Pode ser. Oi. Agora eu fiquei confuso, porque se eu levar em consideração a dose usual que a senhora está me dizendo aí e o slide passado, a cimetidina, ela tem efeito de duração de 6 horas. Isso, efeito de duração de 6 horas. A cimetidina e a ranitidina de 8 horas. Mas quando a senhora me fala sobre a dosagem de prescrição, 2 vezes ao dia, aí eu não teria o efeito de 12 horas. Verdade, hein? Mas e aí, no caso, o efeito de duração dela não já seria reduzido? Teoricamente, sim, né? Baseado nesses dados teóricos. Bom, é algo a se pensar. Porque isso aqui é protocolo, né? A maneira como eles fazem a administração e tratamento. Mas é bem considerada essa sua informação. Deixa eu pensar aqui, viu, como que a gente pode resolver essa questão. Ranitidina seria 12 horas. Bom, duração do efeito terapêutico, efeito máximo, né? O efeito máximo dela seria 8 horas. Porque aí, se eu colocar num período de 12 horas, no período de até 8 horas, ele vai ter a ação desejada, mas aí depois ele vai continuar fazendo com que esse paciente continue tendo sintomas. Não, mas olha só, vamos pensar. Não, vamos pensar. Olha só, ela tem efeito máximo com 8 horas, né? Se você toma 300 miligramas ao deitar, teria que ser 300 miligramas ao deitar. Ficaria a mesma coisa. Ficar 8 horas e tinha que ter outra dose ao levantar. Realmente, né? Não faz sentido. Eu vou procurar, sei lá, de repente, será que tem um protocolo mais novo? Porque realmente não faz sentido, mas esse é o protocolo que os autores propõem, entendeu? O protocolo dos médicos que eu trabalhava segue aquele primeiro slide que a senhora me passou. Isso. Esse aqui? Sim, senhora.
Sempre eles prescrevem essa dosagem, principalmente quando se leva em consideração a ranitidina, sendo a primeira dose às 6 horas da manhã, inicialmente em jejum. Isso. Bom, eu acho então que eu vou ter que rever esse quadro aqui com consistência. Vamos ficar que a gente tem uma informação teórica e com a prática. Vamos ficar com essas informações aqui. Bom, então, né? Conta do estresse e UTIs, ou também como... Oi. Eu acho que, não sei se para os outros alunos, mas para mim sumiu o áudio, ficou só o slide, mas sem o áudio. Quando a senhora mudou. A senhora está ouvindo, professora? Tá bem, Luciana. Eu estou ouvindo cortando, não entendi. Quando a senhora mudou para esse slide aí, não apareceu áudio nenhum, só o slide. Não sei se a senhora falou alguma coisa. Pessoal, será que caiu? Professora, não está saindo o áudio da senhora. Uai, mas eu não fiz nada. Aí agora está saindo. A senhora mudou o slide, aí ficou um tempo aí em silêncio, não estava saindo áudio nenhum. Ah, tá, entendi. Mas já voltou, né? Estão ouvindo? Tá ok agora. Ok, então, tá? Então, aqui algumas condições que eles utilizam os bloqueadores de receptores H2, né? Pode ser na dispepsia não ulcerosa, tá bom? Ou então, alterações de secreções ácidas em situação de úlcera e estresse. Então, eles usam muito antagonistas de receptor H2 na UTI, tá? Em pacientes internados, eles usam por via intravenosa, né? Exatamente para manter essa proteção gástrica por conta do ambiente de estresse, de lesão gerado pelo uso muito intenso de fármacos, entendeu? E então você usa os antagonistas dos receptores H2 como proteção, tá? Quais são os efeitos adversos, né? Diarreia, cefaleia, sonolência, dor muscular, constipação. A cimetidina, particularmente, ela tem algumas reações adversas incomuns, né? Que é a ginecomastia, galactorreia, oligoespermia, impotência sexual e também a redução da contagem de plaquetas, tá bom? Interações, né? Travou. Professora? Ai, gente, travou. Ah, tá. Estão me ouvindo? Ah, sim, estamos. Voltou, né? Tinha travado aqui. Cadê? Interações, né? As interações, gente, é muito importante saber, tá? Por quê? Porque quase todo mundo é muito amplamente usado o antagonista dos receptores H2. Então, é muito importante saber se a pessoa não está fazendo uso de outros fármacos, tá?
Por exemplo, quais são os tipos de interações mais comuns que tem, né? Varfarina, fenitoína, antidepressivo tricíclico, benzodiazepínicos, sulfonilureias. Por que é importante saber se o paciente está fazendo uso ou não desses medicamentos? Porque esses medicamentos, eles causam a inibição de enzimas do citocromo P450. E aí, consequentemente, eles vão aumentar o tempo de meia-vida. Eles não, gente. O antagonista, junto com esses medicamentos, o antagonista vai gerar inibição de enzimas do B450 e aí vai aumentar o tempo de meia-vida desses fármacos aqui, entendeu? Se você aumenta o tempo de meia-vida dos fármacos, o que acontece? Se você inibe a enzima do citocromo P450 e esses fármacos, eles são metabolizados por essa enzima, se ela está inibida, você está diminuindo o metabolismo desses fármacos, você está aumentando o tempo desse fármaco na corrente sanguínea e, consequentemente, você está aumentando o efeito desses fármacos, entendeu? Então, você pode ter efeitos adversos, intoxicação, aí você precisa fazer um ajuste de dose, tá? Por isso que é importante você saber se o paciente faz uso de outros medicamentos quando ele vai usar os antagonistas dos receptores H2, tá? Próxima classe são os inibidores da bomba de próton. Bem simples. Quem são os inibidores da bomba de próton, né? Lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, tá? Existem outros? Existem, mas esses são os mais comuns. Esse aqui nem tanto, mas esse aqui, ó, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, eles são os mais amplamente utilizados. E aí, como que eles funcionam? É muito simples. É só lembrar o que a bomba de próton faz. A célula parietal, ela não produz ácido clorídrico sobre diferentes estímulos, inclusive da histamina, da acetilcolina e da gastrina. Para a célula parietal liberar o ácido clorídrico, ela tem que utilizar a bomba de próton, né? Porque ela troca o H+ pelo potássio, eu expliquei para vocês lá atrás. E aí, o que o inibidor da bomba de próton faz? Vem cá e bloqueia a bomba de próton. E esse bloqueio, ele é irreversível. O que significa dizer irreversível? Que não adianta você aumentar a concentração ou diminuir a concentração e vai soltar, né? Não, uma vez bloqueado, bloqueia irreversivelmente, não desbloqueia mais, entendeu? É uma inibição irreversível, ou seja, ele tem um efeito muito mais duradouro do que aqueles que eu mostrei para vocês dos antagonistas do H2, entendeu? Quando o inibidor da bomba se liga na bomba, essa bomba aqui, ela fica, como é que eu posso dizer, permanentemente inativa, entendeu? Ela vai precisar ser substituída por outra bomba, entendeu? Que vai ser sintetizada pela síntese de proteína para poder voltar a exercer o efeito de produção do ácido clorídrico, entendeu? Isso leva um tempo. Síntese de proteína não acontece de uma hora para outra, né? Por isso que ele tem um efeito mais duradouro, tá bom? Bom, inibidores da bomba de próton, né? Tem uma rápida absorção, tá bom? São rapidamente absorvidos no intestino, tá? A administração com alimento reduz a biodisponibilidade em 50%. Então, qual é a orientação? Administrar em jejum, tá?
sofre o metabolismo de primeira passagem, né? Tem eliminação renal, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela comparativa entre os fármacos, a biodisponibilidade, o tempo de meia-vida, tá? E a dose usual. Administração oral, né? Eles têm administração oral, eles são revestidos ácido resistente, né? Sofre a desintegração lá no intestino, tem absorção rápida, se acumula nos canalículos secretores e eles passam por um processo de conversão para a forma ativa, né? O que mais que eu posso aqui falar para vocês? Os efeitos, né, adversos, náusea, vômito, dor abdominal, constipação, flatulência. Tem a hipergastrinemia, que eu mostrei, a hipergastrinemia, e tem o efeito trófico, que ainda está sendo estudado, né? Alguns autores falam que esses inibidores de bomba de próton causam surgimento de tumores, né? No estômago, mas não é algo que está em estudo, não tem nada conclusivo, né? Assim como também não tem não tem estudos conclusivos se eles têm efeito teratogênico ou não, entendeu? Bom, interações, né? Interações importantes. Diminuição da acidez do estômago pode comprometer o efeito dos inibidores de bomba de próton. Quem diminui? Não, perdão. Como eles provocam a diminuição da acidez do estômago, o cetoconazol e a digoxina, né? A digoxina é um digitálico e o cetoconazol é um antifúngico. Essas drogas, elas têm a absorção delas melhorada pela acidez do estômago. Então, quando você administra concomitantemente com essas drogas, o inibidor de bomba de próton, você está diminuindo a absorção dessas drogas. Aí é preciso fazer ajuste de dose, entendeu? Quando tem essa associação, justamente por conta da interação, tá? E eles provocam a inibição das enzimas do citocromo P450, aí, consequentemente, vai diminuir o metabolismo, aumentar o tempo de meia-vida, né, de benzodiazepínicos, varfarina e fenitoína, semelhante com os antagonistas receptores H2, tá? Tem uma coisa que eu tinha que falar para vocês, um detalhe, antes de eu falar dessa outra classe. Lembra que eu falei para vocês que o bloqueio da bomba de próton, ela é um bloqueio irreversível? Ou seja, a bomba que foi bloqueada, ela nunca mais vai ter finalidade. Tipo assim, ela não vai produzir ácido clorídrico, né? Vai precisar ter a síntese de outra bomba, né? Então, isso consequentemente, o que acontece? Quando você tem a interrupção do fármaco, né? Você só vai ter um retorno de 100% da produção do ácido clorídrico, em média aí de 3 a 4 dias depois que você faz a interrupção do tratamento. Por quê? Porque você vai ter que ter a síntese de novas bombas, tá? De sódio potássio, para poder voltar a liberar o ácido clorídrico, entendeu? Então, você interrompe o tratamento, aí agora a bomba vai voltar a funcionar só daqui 3 a 4 dias, porque serão novas bombas sintetizadas, tá? Só esse detalhezinho que eu tinha que falar para vocês. Aí eu tenho aqui os sucralfatos, né? E os compostos de bismuto. Eles têm o mesmo mecanismo, muito parecido.
O que é, né, o sucralfato? Ele é um sal, gente, é de um sal de sacarose, tá? Complexado com hidróxido de alumínio. Esse sal ele forma uma pasta viscosa. Essa pasta, ela se deposita em cima das úlceras, entende? Então, você tem, é como que se você tivesse como não? Você tem uma lesão que ela está forrada, entendeu? Ela está protegida, de receber, de estar em contato ali com ácido clorídrico, e aí você termina tendo o efeito protetor da úlcera, porque ela está coberta, entendeu? Com essa pasta, tá? Não tem efeito adverso, não tem interação com receptor, entende? Não tem nenhuma, não é dessa forma. O mecanismo deles é simplesmente é, é, formar essa pasta protetora, tá bom? Você usa 1 grama 4 vezes ao dia, 1 hora antes das refeições. O composto de bismuto, a diferença é porque a pasta, né, vai ser formada a partir do bismuto e esse aqui sucralfato, mas o mecanismo é o mesmo. O subsalicilato de bismuto, ele forma uma camada protetora que recobre a úlcera, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos um quadro comparativo, né, do sucralfato e o do subsalicilato, né? Ação local, forma um gel protetor da mucosa, estimula a síntese de prostaglandinas, e o subsalicilato reverte a base da lesão, tá? E potencializa também a secreção de prostaglandina, estimula a secreção de bicarbonato. Efeitos colaterais, bem pouquinhos, constipação, boca seca, hipopostamia, nem se sabe exatamente por que tem esses efeitos colaterais, entendeu? Não é igual aqueles efeitos colaterais que a gente consegue raciocinar, porque ativou o bloqueador tal, bloqueou tal. Não se sabe muito ao certo o porquê dessas reações, tá bom? E, por fim, eu tenho os análogos, né? Análogos das prostaglandinas, tá bom? Análogos das prostaglandinas. Quem que é? O misoprostol. Ele estimula a produção de muco e ele reduz a secreção do ácido clorídrico. Obviamente, porque se ele é um análogo de prostaglandina, ele vai fazer o que a prostaglandina PGE2, eu mostrei lá para vocês, ela faz, né? O que ela faz? Ela estimula a produção do ácido, não, ela reduz a secreção do ácido clorídrico, né? Porque ela inibe lá a bomba, e ela estimula a produção de muco, né? E do bicarbonato, que neutraliza o H+. Então, o misoprostol, como ele tem uma estrutura semelhante à prostaglandina E2, ele vai fazer o mesmo efeito, tá? É via oral, rápida absorção, metabolizado em ácido livre, o metabólito ativo, meia-vida de 30 minutos, por isso administrar de 3 a 4 vezes ao dia, eliminação renal, tá bom? Só que esse misoprostol, ele é um fármaco que ele não é utilizado, entendeu? Para isso. Por quê? Ele tem efeito teratogênico, né? E aí, por conta disso, o que aconteceu? Ele era mais utilizado um tempo atrás como abortivo, entendeu? Para promover o aborto. Por quê? Se ele é análogo à prostaglandina E2, a prostaglandina E2, ela promove contração uterina. Então, o uso inadequado do Cetutex, do misoprostol, ou seja, do análogo da prostaglandina E2, ele provoca o aborto,
entende? Ele provoca o aborto. Então, ele não é um medicamento, inclusive, com venda livre proibida. Ele é utilizado só no ambiente hospitalar, né? Com a finalidade de você acelerar o parto, entendeu? Acelerar, promover a contração uterina. Professora, a senhora poderia só repetir como ele promove a contração uterina? Ah, agora você vai raciocinar. Bom, ele é um análogo da prostaglandina. O que que a prostaglandina faz no útero gravídico? É que a gente tem que pensar, né? Eu só falei, o que que a prostaglandina faz no útero gravídico? Ela estimula o parto, ela estimula a contração uterina para o bebê nascer. Então, a prostaglandina, ela é bom para a mulher grávida quando ela está próximo de ter o parto. Mas ela não é bom para a mulher grávida no início da gestação. Por quê? Porque ela vai estimular o útero à contração. E uma contração uterina antes do tempo vai expulsar o bebê antes do tempo. Por isso que é abortivo. Entendeu? Entendi, Foi por essa característica abortiva que essa droga parou de ser comercializada e ela só é comercializada por contrabando mesmo, sabe? Quando a pessoa quer fazer o aborto, ela vai atrás dessa droga e consegue no mercado negro. Mas, assim, não é comercializado, né? E por isso que não usa ela com esse efeito protetor, quando você tem outros tantos fármacos mais seguros para você poder obter a proteção gástrica, entendeu? Então, o misoprostol, ele é um análogo da prostaglandina, ele exerce o seu efeito de proteção gástrica por ser um análogo de prostaglandina, mas ele não é utilizado com essa finalidade, entendeu? Não é utilizado com essa finalidade. Inclusive, contraindicado para mulheres na gravidez, por essa razão que eu já mostrei para vocês, tá? Reações adversas, diarreia, dor abdominal, tá bom? Já falei aqui, né, o mecanismo de ação do misoprostol, que ele é análogo da prostaglandina 2, e aí aumenta a produção do mucosa, que eu já falei. Deixa eu ver o que mais. Tá. E aqui, por fim, aqui a gente finaliza a aula, e aí eu coloco essa imagem, que vocês podem tirar um print, pela mesma razão que eu coloquei aquela imagem quando a gente estava estudando os diuréticos, porque eu gosto de colocar uma que sintetiza tudo, e aí você estuda como mapa mental, sabe? Com disparador de raciocínio. Aqui você tem os principais estímulos da produção do ácido clorídrico, né? Aí você tem os fármacos que vão agir nos estímulos, né? Os bloqueadores da histamina, que é a cimetidina, o mecanismo de ação vai inibir a liberação do ácido clorídrico que está lá armazenado na célula parietal. A gente vai ter os bloqueadores da bomba de próton, omeprazol, né? Um dos representantes da classe. A gente vai ter o análogo da prostaglandina E2, como, por exemplo, o misoprostol, tá? Eu não falei do dicloverina porque também você não usa o bloqueio da acetilcolina como um alvo de tratamento, sabe? Não faz parte da prática clínica de vocês, né? Vocês vão trabalhar com os inibidores da bomba de próton, vocês vão trabalhar com os bloqueadores dos receptores de H2, vocês vão trabalhar com os que formam a camada protetora que eu mostrei para vocês, os protetores de mucosa, vocês vão trabalhar, né, que é o sucralfato e o composto de bismuto, vocês vão trabalhar com eles, tá? E os antiácidos,
que são aqueles mais comumente também, entenderam? Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente